É, muitos padres se suicidam, como aconteceu recentemente. O padre Marcelo pensou muito em se matar. Divaldo Pereira Franco teve ideias suicidas. A gente precisa entender que, de acordo com o peso, você tem um senso de reatividade. Jesus, lá em Mateus 27, versículo 46, ao pedir água e o vinagre, ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Ah, mas não é isso que foi dito? Não, é isso que está lá. Porque se você começar a alterar a Bíblia toda, fica, não, isso que está lá. É isso que está lá. Então, os nossos desesperos, Jesus no Monte do Getsemane, é um tratado de psiquiatria. É pânico, fobia, medo, depressão. Ele era deprimido? Não, mas ele teve uma reação depressiva. Então, todos nós somos vulneráveis. Cuidado com o que você faz com você mesmo. Cuidado. Ninguém vai poder te ajudar se você se autodestrói. Então, durante o sonho, nós temos o sonético do sono. E por que é tão necessário o sono? Além dos mecanismos que eu estudo, e modéstia à parte, estudo muito, sobre a questão do repouso, o refazimento, o sono REM, o sono profundo, mas existe algo que acontece no sono que nenhuma doença psiquiátrica estará bem se o sono não estiver bem. Você está com depressão, ansiedade, fobia, pânico, transtorno bipolar? Como está o teu sono? Você dorme? Se você não dorme, esquece. Não adianta associação de vários psicofármacos se o sono não está bem. Além do refazimento, quando você dorme, você vai ao mundo espiritual, principalmente no sono REM. E lá você é abastecido de uma série de coisas. Pare e pensa sobre o sono. Por que você está fazendo isso, falando isso? Porque hoje nós vamos fazer uma palestra em minha mente, meu mundo. Guardem uma coisa para vocês. Se vocês perderem a paz da vida de vocês, está tudo perdido. Então não faça nada que tire a sua paz. Não faça. Porque se você perder o fio da meada, desde Jesus até o centurião romano, entra em estado de depressão. Vocês estão bem lúcidos sobre isso? Então, cuidado com os seus pensamentos. Não, cuidado com os seus desejos. Cuidado. Depois dos desejos vem o quê? Vem sentimento. Cuidado com o sentimento. Depois do sentimento vem o quê? Pensamento. E depois vem comportamento. Uma pessoa iluminada é aquela que tem desejos refinados. O cérebro não funciona com não pode, não deve. Você emerge lá fora de uma forma mais louca do mundo. O cérebro funciona com um trabalho. Eu estou desejando isso, isso é bom para a minha vida. O que você precisa desejar? Então, você precisa ter maturidade para não se perder. E é uma luta constante. Tudo que eu estou falando aqui para vocês, eu enfrento. Hoje mesmo, eu me deteriorei de manhã. Uma briga, uma discussão acalorada com um familiar meu. Nossa, que raiva! Que raiva! Mas aí tem que pegar. Não pode isentar de mim que eu venha aqui, estude e que eu fico o senhor. Eu dou aqui a receita de bolo, eu sou uma pessoa muito elevada, nada disso. É uma luta constante. Um esforço teu. Uma vontade de fazer o melhor. Vocês vão assistir uma palestra hoje sobre minha mente, meu mundo, depois dessa bela introdução. Desta parte. Que saiu do meu coração, do meu sofrimento. Porque tem que sofrer. Ninguém fica bom lendo página.
Você tem que fazer o quê? Você tem que vivenciar, você tem que experienciar. É para isso que nós estamos encarnados aqui nessa vida. Então, nessa palestra Minha Mente, Meu Mundo, vocês vão achar muito bacana, porque ela traz conhecimentos da mente, conhecimentos do cérebro e conhecimento do espírito. Amigos, a atenção aqui é muito importante. Preste atenção. A conversa paralela não é saudável. Então, ainda mais para o palestrante que tem um pouco de transtorno de déficit de atenção. Se, por exemplo, eu não consigo fazer palestra com criança brincando. Não consigo. Eu amo criança. Amo bicho, amo. Mas se tiver um cachorro latindo lá fora, acabou com a minha palestra. E eu tenho vontade de adotar todos os cachorros. Nem todos os cachorros, os gatos. A minha paixão são os gatos. Mas eu não consigo. Eu preciso trabalhar, que é um esforço. Eu fiquei a tarde toda estudando, mas eu quero uma... É só prestar atenção. E deixa eu conduzir vocês. E conduzir a mim mesmo. Então vocês vão ter a abordagem do cérebro, da mente e do espírito. Quem comanda tudo? É o espírito. Para a ciência, não. Para a ciência, o tecido organizado do cérebro é capaz de gerar tudo. Como se ele é carne? Mas a ciência também não consegue provar a consciência. Olha que coisa interessante. Um dos mistérios da ciência é por como você é consciente. Você tem células especializadas no seu cérebro, mas todas as suas emoções, reatividade, não se explica com a despolarização e repolarização da membrana dos neurônios. Não, isso é muito pouco. Os seus sentimentos, tudo que você teve, tudo que você sofreu, tudo que você passou nessa vida e na outra. Então, cérebro não é sinônimo de mente. Mente é igual ao espírito. Tá certo? E o espírito, o morador daqui está aqui agora. Existiu energia vital. Nesse dia maravilhoso que eu estou convivendo, talvez, com certeza, a coisa mais importante da minha vida. Mas em breve eu vou desencarnar. Como em breve? De repente, daqui 40 anos, 64, 104 anos. Olha como o tempo passa tão rápido. A morte renova sempre. A morte, ela só é assim, a maior prova dessa vida quando você enterra um filho. Dor inenarrável. Chico Xavier tinha apenas as lágrimas. As mensagens eram do Espírito. É essa condição ou outra condição. Quando o seu cônjuge é sua alma gêmea. E ele ou ela vão embora precocemente. Porque você não vai encontrar outro. Você pode encontrar outra pessoa, mas a sua alma gêmea, quando você perde um filho, perde a sua alma gêmea, que é um termo que a doutrina espírita não usa, mas a população entende. Então, são essas duas. Então, nós vamos fazer aqui uma palestra mirando essas duas coisas. Eu vou esclarecer para vocês coisas de neurociências, coisa da psiquiatria, da psicologia e da parte espiritual. Vamos ver como que vai rolar nessa viagem. E assim começa a nossa história. Agora tem que aprender a mexer com isso aqui. Direita. Botão da direita. Aqui é direita. Nesse braço. Aqui bate o coração, é esquerdo. Você sabia que tem vários tipos de inteligência? Eu tenho inteligência histórico-existencial. Se você me contar um caso, precisar dramatizar, nossa, eu sou demais. Essa é a minha inteligência. Agora, lógico linear, nada. Eu faço teste com meus pacientes para ver se tem demência. Então, às vezes, eu pergunto coisas para eles que eu não sei. Por exemplo, eu pergunto 100 menos 7. Aí fala 93. 93 menos 7, eu já não sei. Eu tenho que olhar lá. E às vezes eu pergunto, como é que eu posso perguntar uma coisa para a pessoa que eu não sei? Não é verdade? Então, não tem inteligência lógico linear.
pessoa me volta um troco errado, ela vai voltar, mas nem precisa tentar, porque eu não sei conferir aquilo. Olha que coisa interessante, não é verdade? Então nunca se ache burro. Você é burro para isso, mas inteligente para outras coisas, né? Então, a gente começa com a palestra com o Paul MacLean, é um neurocientista. Em 1970, ele falou, onde que é a iluminação aqui? No meio. No meio. No meio. Ele falou o seguinte, em 1970, um dos maiores neurocientistas do mundo, ele falou que o nosso cérebro tem 3 andares. Um cérebro reptiliano, os répteis, as cobras. Esse cérebro só entende o impulso, a fome, a sede, o sexo, a agressividade. Assim são os répteis. Quantos anos esse cérebro tem? 320 milhões de anos. Acima desse cérebro, você já tem um cérebro límbico. Aqui você tem a medula espinhal e o prosencéfalo basal. Aqui você tem o sistema límbico das emoções. É a minha gatinha, o meu cachorro. Então hoje eu queria dormir um pouquinho logo depois do almoço, como eu dormi, pode ser que eu estou tão bem, né? Do fundamental, tão alegre. Vocês podem estar achando, mas eu estou me achando, né? Isso é o mais importante, né? Você fala, nossa, estou destruído. Eu disse, nossa, está tão bem. O importante é você estar bem, né? Então, a minha gata, eu tenho 4 gatas. A Samantha, a Tabata, a Rebeca e a Jean. Mas a Samantha, ela tem uma mania. Ela dorme comigo depois do almoço. Depois do almoço. Né? Porque senão toma o lugar da mulher, da gente não pode. Mas depois do almoço ela dorme. Então eu falei, não, hoje eu vou fazer palestra, eu não vou chamar a Samantha para dormir comigo. Então eu abri a porta, eu fiz mensagem. Quando eu olhei para a Samantha, ela estava com o olhar fixo em mim. Eu falei, Samantha, você quer dormir comigo? Não. Você quer, Samantha? Não. Aí eu falei, não, impressão minha. Aí eu fui, tomei água, voltei, ela foi me acompanhando na porta. Não. Falei, não, se eu não fizer isso, não é uma ação de amor, né? Abri a porta, ela pulou, eu falei, você vai ficar quietinha para eu dormir, tá bom? Não. Estou no cantinho dela e ela dormiu junto comigo. Coisa linda, né? Então o cérebro mamífero é o cérebro das emoções, o ciúme, a posse, né? Aquele namorado ciumento, inseguro com as questões da nossa vida, a vida afetiva sexual que provoca tanta insegurança, tanta vontade de querer ser o melhor, esquecendo o que diz Freud, nós poderíamos ser muito melhores se não quisessem ser tão bons. Esse é um dos grandes complicadores da vida. Quantos anos ele tem? 250 milhões de anos na Terra. Então, um 320, outro 250, agora nós vamos para cima. Nós vamos para a córtex. Chegamos na córtex, 850, 865 gramas de cérebro. Aqui, isso aqui pesa 4 gramas, enfim. O que eu quero dizer é que o córtex tem muito mais coisas, mas é o menos utilizado. Aqui está o Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Einstein. A capacidade de raciocinar, raciocínio lógico, perdão, né? É aqui que nós usamos tão poucos. Então você tem que saber, na floresta do mundo, onde a pessoa se localiza. Então tem gente que é uma cobra, ou um jacaré. Você tem que saber. Você não pode. Não, mas Jesus disse que amor, peraí. Não diz isso não. Lá em Lucas 10:3. Atenção! Eu vos enviei como cordeiros no meio de lobos, portanto tenha a prudência de uma serpente, a mansidão de uma pomba. Com determinadas pessoas você tem que ser uma serpente, segundo Jesus. E com outros você tem que ser uma pomba. Então cuidado a abrir a sua guarda para muitas pessoas. Já me machuquei muito com isso. Eu não estou querendo que você tem que ser negativista, mas você tem que ser realista. E cuidado com aquele que você beneficia. Ditado árabe. Nossa, doutor, é a vida. A vida é assim. Em cima, então, você tem o cérebro no meio aí, os sentimentos, ciúme, raiva. É isso nos relacionamentos.
Quando você se eleva, o amor está muito ligado ao quê? Só ligado ao amor verdadeiro, a esse andar superior do cérebro. A sua esposa pode ter uma doença grave e você, naquele momento de recuperação, a última coisa que você pensa é em sexo com ela. Por uma questão de quê? Por uma questão de ser copartícipe na situação. Não é hora disso agora. Né? Você está pegando a Globo pela Record. Deixa passar, depois as coisas voltam. Precisa ter compreensão. Quando não tem isso, não é amor. Então, se não é amor, não vale a pena. Para que ficar estendendo a opção de coisa, né? Às vezes a pessoa pensa, eu me separei. Vai, graças a Deus. Já estava errado há muito tempo. Então, cuidado para a gente eternizar relações. Agora, não é separar tão facilmente. É investir, é sofrer junto. As pessoas não sabem mais sofrer junto. Tudo quer sair fora. Agora, os aspectos morais tem que ter. Você não vai ficar com uma pessoa que não tem um aspecto moral. A maior dor que existe no casal é a traição. Os motivos da traição são variáveis. Não queira mexer nessa cumbuca. Não queira filosofar para o outro. Ah, mas o outro traiu. Vem cá, como que estava a história dele? Então não é a traição fato, é a vida. Se você está numa vida que é totalmente abastecido, por que você vai fazer isso? Homens e mulheres. E acaba, viu? Sai uma punhalada que dói na alma. Muitas das coisas que eu falo aqui vêm para mim. Eu não tenho o menor domínio. Se eu ficar aqui, começando a falar uma coisa, que não, meu Deus, que fulano aconteceu, eu não vou conseguir fazer palestra. Então eu estou solto. Os espíritos vão me dirigir. A mediunidade que eu tenho é de influência espiritual. Eu falo para os necessitados. Tudo que for falado aqui, vocês precisam ouvir. E eu também. Sendo o primeiro, sou eu. Quando eu falo do adultério, quem primeiro tem que lutar contra ele sou eu. Não existe a fórmula. Existe o esforço e a vontade. Sempre. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra. Mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmo. Porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e continuar vivendo. Fé em você. Fé em Deus. As doenças mentais, você deixa de ter fé nas duas coisas. Em Deus e em você. Então, esses três andares aqui surgem em 1970. Então, no mundo maior, um livro do Chico Xavier. Agora eu vou falando de algumas obras, não são muitas, a palestra não vai ser grande, fiquem tranquilos. Esse é um livro que fala sobre a loucura no mundo espiritual. Vocês sabiam que nós vamos para o mundo espiritual como estamos? Se você está com depressão, você vai para o mundo espiritual em depressão? Se você é tabagista, você vai para o mundo espiritual querendo fumar cigarro? Se você dá um tapa no baseado, você fuma um baseado, essa droga nociva que estão querendo liberar, e a Sociedade Brasileira de Psiquiatria é contra, a Associação Médico Espírita é contra, e a Federação Espírita Brasileira é contra. E se você é espírita e você acha que tem que liberar, você entrou no Espiritismo, o Espiritismo não entrou em você. Vai passar bem. A porta a serventia da casa. Não é aqui esse lugar. Uma droga que causa tanto sofrimento e loucura em jovens. Desestruturadora de famílias. E você, com o argumento de que vai diminuir o tráfico, você vai liberar a maconha. Bando de loucos alucinados. O presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria falou: qual o benefício que existe em fumar maconha? Lá no Senado, perguntou para os senadores: qual? Vocês não são profissionais da área, eu sou o atual presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria. Nenhum, zero. Maconha só faz mal, agrava todas as doenças.
Ah, mas se um canabidiol... Não, meu amigo, isso aí são extratos medicinais da cannabis. Vem de Deus. Ajuda muito o sofrimento. O canabidiol é Deus. O THC é o demônio. E os dois convivem juntos na mesma planta. Precisa discernir isso. Vou fazer uma palestra disso para os jovens. Ansiedade e maconha nos colégios. Então, no mundo maior, a gente vai ver o seguinte, que em 1947, o André Luiz, olha bem, o outro falou em 1970, em 1947, o André Luiz diz o seguinte: o cérebro é instrumento que traduz a mente, manancial de nossos pensamentos. Então, o cérebro é órgão de manifestação da mente. A mente, o espírito age no cérebro, e não o contrário. Né? Esse é no mundo maior. É um livro fantástico. A mente é a organização psíquica, divina, patrimônio do espírito, se estrutura nas sucessivas encarnações. Então você está aqui melhorando. Você já foi de tudo, meu amigo. De tudo. Boa coisa você não é. Tem gente que quer dramatizar. Chega para mim e fala: eu devo ter sido muito ruim. Eu falei: muito pior do que você pensa. Muito pior do que você pensa. Jogou pedra em Jesus e gritou Barrabás 3 vezes. Raça ruim que você é, meu amigo. Há pouco tempo foi uma que foi uma das consultas mais brilhantes que eu fiz. Ela tem ideação suicida. Mas ela tem ideação suicida assim, sabe? A vontade de me matar. E tenta. E a mãe aos prantos. Eu falei: você quer saber um pouquinho de você? Você quer saber um pouquinho de você? Sabe o que te espera? Peguei, está na cabeceira do minha sala lá. Memórias de um suicida. Que eu peguei do seu esposo, Paulo. Fala que ele está ajudando as pessoas. Eu abro a página em Nosso, do suicídio de Camilo, 1891. Como que ele chegou lá? No meio da página, a mãe começou a chorar. Ela falou: mãe, não chora. Eu falei: você faz ela chorar por outros motivos, todos os dias. Eu não quero, eu vou ler até o final. Você está pensando que você vai encontrar um manjar de flores? Você sabe por que você quer se matar? Porque você já se matou antes. Você é uma suicida sequencial. Quer se matar porque sua vista não é boa. Para e pensa. Você aguentaria ficar um segundo nesse lugar que eu te falei? E ela começou a chorar e eu continuei a leitura até o final. Ela falou: eu jamais imaginava que era assim. Eu falei: muito pior do que você pensa. Nós vamos tratar de você, você tem transtorno bipolar. Eu vou ajeitar a sua medicação. Mas você vai ter que ter consciência que se você se matar de novo, e você já fez isso antes pela sua vontade que você tem, você vai voltar aqui, depois de sofrer 1000 anos lá, você vai voltar aqui agora na condição da tetraplegia. Você não consegue se matar. Com atrofia cerebral gravíssima. Sendo arrastada pelo mundo para se purificar, devido aos acréscimos de misericórdia. Igual eu tinha vontade de me matar. Por que eu tive essa vontade? Porque eu já devo ter feito isso em outras vidas. Todo mundo que tem essa ideia, o Espírito traz cristalizado coisas que ele já fez. Não precisa pensar: mas eu não sei o que eu... Olha como você é. Você deixa as suas pegadas. Você deixa as suas pegadas. Porque tudo isso que você é, o nosso querido André Luiz divide o cérebro em 3 áreas. A mente. O subconsciente, ele fala que é a medula espinhal e os gânglios motores. O consciente, que ele chama de córtex motor e córtex sensitivo. E o superconsciente, ele chama o quê? Transmito superior, o córtex pré-frontal. Olha que coisa espetacular, 1947. 1947. Como que o cara fez isso? Ele tem 4º ano primário, o Chico Xavier. A ciência nunca parou para estudar a obra de André Luiz de uma forma difusa. A Universidade de São Paulo estuda. Amigos meus que participam da AME, mas isso tem que ser mais diversificado. Então, o que acontece no subconsciente? Está de tudo que nós somos. É aquele cérebro do jacaré. No consciente é o momento de agora, das emoções. E no superconsciente é o que nós podemos ser, do perdão, do amor.
No livro Roteiro, tem uma coisa muito interessante, que a gente pergunta, será que primeiro eu penso, depois eu sinto? Então, durante anos e anos, a psicologia trabalhou com isso. Então, na terapia cognitivo-comportamental, você traz com você crenças nucleares disfuncionais adquiridas desde a eternidade. As suas frustrações te projetam para 3 situações: desamor, desamparo ou desvalor, de acordo com o que você passou na sua infância. Criança abusada, criança que vai ter problemas sérios psiquiátricos. São essas crenças que geram os pensamentos, e esses pensamentos são inadequados, disfuncionais, que paralisam a sua vida. De 0 a 7 anos de idade, a criança está ávida a receber os conhecimentos dessa vida. Então você que tem sua bebê linda lá, coloque conhecimento nela. Ensine. Porque depois de 7 anos, já começa a ver as coisas de trás. E na adolescência, você pode não conhecer seu filho mais. Apareceu a pessoa. Todas aquelas encarnações sucessivas, os pais perderam a oportunidade de direcionar. E é isso que está acontecendo agora com o sistema educativo, um sistema muito frouxo de disciplina. As crianças estão enlouquecendo, os adolescentes. A maconha está se dissipando, a infelicidade é geral. E a segunda causa de suicídio entre os jovens de 13 e 24 anos é o suicídio. Segunda causa de morte. Olha que sociedade feliz. Olha, eu estou com 64 anos, eu não lembro de um coleguinha meu que suicidou. Não lembro. Hoje todo mundo está se matando. Alguma coisa tem que acontecer na Terra. E vai acontecer. Vai acontecer algo terrível para a gente tomar o rumo de casa. Porque o desmando está total. Não é profecia religiosa. Não, eu estou dizendo para vocês que desse jeito não vai. O pai é só o filho que ama. Não é bater, é corrigir. As crianças estão sem limites na escola. As professoras chegam para mim e querem licença de 6 meses. Eu não dou. Eu falo que a culpa é de vocês. Vocês estão criando eles assim. Coloca limite. Não tem essa colocação de limite. Então, como que seria um pensamento? Então, a psicologia achava isso. Então, os nossos pensamentos criam os nossos sentimentos de medo. Por exemplo, eu tinha medo de fazer palestra. Hoje eu perdi com os enfrentamentos, enfim. Eu adoro. Se deixar, eu fiquei aqui a noite inteira. Antes eu fazia com 5 minutos, eu queria sentar. Não é isso, meu amigo, que você me colocou para fazer a minha primeira palestra. Eu não esqueço de você se me lembrando lá. Né? Como é que o tempo passa? Hoje estou vivendo palestrante. Olha que transformação, olha o espírito. Aquela pessoa insegura, com medo de falar. Hoje fala. Qual que é a palavra-chave? Treinamento. Você tem que treinar. Treinar. Se você quer passar em alguma coisa, estude. Você senta ali, estuda 4, 5 horas. É treinamento. Tudo na vida é treinamento. Tudo. Se você para de fazer uma coisa, eu estou doente, não estou podendo, está dando para ir? Não para, não. Senão é igual o caminhão na via Dutra estacionar, só atrapalha o trânsito. Vai de primeira, de segunda, mas vai. Não para. Não para. Só se estiver esvaindo o sangue. Aí está na hora do desencarne, aí está na hora de conhecer Deus. Pensa bem, eu quando desencarnar. É tudo que eu estudo, que eu acredito. Entrar no mundo espiritual, não é verdade? Que é uma potência enorme. Qual que é a frase mais dita pelas pessoas quando chegam no mundo espiritual? Ah, se eu soubesse. Porque aí vamos ver. Nós convivemos aqui, sabe por que essa vida aqui? Essa vida maravilhosa, o negócio da Apple, não sei o quê, e tudo de última geração. Isso aqui é uma televisão de tubo de imagem da nossa época, que a gente ficava lá, virando a antena, para a direita, para a esquerda, peraí, pegou. Coloca o bombril em cima dela, gente. Melhorou, mexe, mas não mexe. Aí sentava, mexeu, sabe? Era um louco, né? E para a gente ter televisão colorida, a gente comprava papel sulfone.
Olha os cabeça branca, tudo rindo. Era verde, amarelo, azul, e pregava na televisão. É, cores. Coisa linda, né? Agora imagine uma televisão 8K, com alta definição. Esse é o mundo espiritual. Esse é o mundo espiritual. Isso que nós consideramos, isso aqui que é grandes dramas de todos nós na Terra, que é a vida afetiva e sexual, e isso é só uma coisa aqui da Terra, lá em cima não tem. A reprodução é uma coisa material. Por causa disso que você pode ter duas esposas, desencarnar e lá vocês morarem na mesma casa, meu ambiente. Porque não existe aquela coisa, né? Então não existe ciúme. Então, o mundo espiritual, ele está ligado a coisas muito mais evoluídas. É indescritivelmente glorioso. Não é que eu querendo que ele morrer, tá certo? Não é isso. Vocês precisam viver aqui o mais tempo possível. Tem muito trabalho para você chegar e você precisa se purificar. Portanto, o maior crime da humanidade é o... Qual que é o maior crime da humanidade? O suicídio. Né? Então, no coração mora o centro da vida. Dele partem as correntes imperceptíveis do desejo, que se consubstanciam em pensamentos. O dínamo cerebral, para depois se materializarem nas palavras, nas resoluções, nos atos e na obra de cada dia. Então, que o fantástico Emmanuel concluiu? Que a ciência concluiu agora. Antes da ciência pensar, primeiro a gente pensa, né? Não. Primeiro você deseja. Com os seus desejos, você desenvolve sentimentos. Com os sentimentos, você desenvolve pensamentos. Com os seus pensamentos, você faz as suas realizações. Com as suas realizações, você atrai os seus comparsas. Entendeu? Entendeu que o cara do PCC... E por um bom tempo você pode ser blindado pelo mal. Guardem isso. O mundo espiritual tem uma visão. O mal também domina. O mal. Os espíritos influenciam nossa vida muito mais do que imaginais. Na verdade, são eles que nos dirigem. Ué, o mal nos dirige? Não. O mal nos influencia. O bem nos dirige. Mas lá em cima tem o mal. Lugares abismais, onde tem as suas gangues, que também tem hierarquia. Não pensa que você vai sair daqui transitante, não sei que matou uma meia-noite para chegar. Não, lá agora você vai ser escravo da turma que comanda lá. Lá tem o chefe maior, como tinha o Gregório no livro do Chico Xavier. Lá tem a hierarquia. E para entrar lá dentro do mal, um ser de luz precisa pedir permissão. Cuidado, o time que você joga. Cuidado. E isso vem num conjunto de suas atitudes, de escolhas. E nunca seja isento. Não faça como Pôncio Pilatos. Não lave as suas ver como é que fica. Vocês sabiam que o Pôncio Pilatos lavou as mãos. Que Jesus morreu daquele dia às 15 horas. Vocês sabiam, né? 11 anos depois, Pilatos suicidou. E ainda continua pagando, segundo informações. Então, cuidado com você lavar suas mãos. Que seja votação do síndico do seu prédio. Você tem a obrigação de votar. E você tem que filtrar aquele que tem as melhores qualidades. E você será responsável por aquele que entrou. Cada voto é uma consciência responsável. Quando alguém faz um aborto, toda a engrenagem está envolvida. Desde o que foi, até o que levou de carro, o que ajudou, o que fez isso, o que indicou. Vai lá no Leblon. Lá tem uma clínica ótima. Cuidado. Você entrou, meu amigo. Não do jeito que você entrou na cadeia. Então, no coração, a gente
Então, como é que a história que é? Primeiro você deseja, depois você sente, depois você pensa, depois você realiza. Isso está em perfeita consonância com os pacientes que têm pânico. Alguns aqui têm. O que é o transtorno de pânico? Vai na psicóloga, a psicóloga quer que você identifique qual o pensamento que surgiu para desencadear o pânico. Você não consegue identificar o pensamento. Você diz para ela, o pânico tomou a minha mente. Mas o que você pensou? Não pensei em nada. Eu só senti. E isso agora está certo pela ciência. O Emmanuel estava certo. A psicologia cognitiva está errada. Não adianta. O terapeuta cognitivo, ele vai enlouquecer. Mas ele não vai conseguir desmontar, porque ele não consegue pegar o paciente, o pensamento que deflagrou a crise. O desejo se origina no cérebro físico, não se origina no cérebro físico, sim no coração da alma. É o sagrado coração de Jesus. Não é esse coração que carrega o sangue. No seu corpo espiritual você tem um coração da alma. É o coração dos seus desejos. Desejos refinados, através do seu esforço, do seu trabalho, uma vida mais elevada. E aqui está a prova disso. Então, vou explicar para vocês. Aqui está o cérebro, aqui está a cobra. Então, vamos lá. A cobra aqui é tudo que sensibiliza. Poderia você ter aquele namorado que você teve há 20 anos atrás e você fica apaixonado por ele. Pode ser qualquer coisa. É da sua captação sensorial. Então, você tem a cobra, viaja pelos olhos, vai até o tálamo, que é a secretária eletrônica do cérebro, vai até a córtex occipital, desenha a cobra, o cérebro analisa. É uma cobra e é perigoso. E vai até a amígdala cerebral, que é o detector de medo. E a amígdala cerebral explode a adrenalina e o cortisol. E você fica preparado para lutar ou fugir. Quanto tempo demorou isso? 42 milissegundos. Mas o sistema é muito aperfeiçoado. E esse aperfeiçoamento, infelizmente, chegou à vida de muita gente. Porque, note aqui, vocês estão vendo que olhos, tálamo, córtex, occipital e amígdala. Agora, olha essa via. Amígdala, tálamo, amígdala. Quanto tempo demora? 12 milissegundos. E aí, qual a conclusão que vocês chegam? A coisa não precisa do seu cérebro para trabalhar. Basta você sentir. Basta você sentir. Você pode entrar no elevador e lá está o perfume daquela pessoa que te marcou profundamente. E você sente um ataque cardíaco, uma sudorese nas mãos. O que houve? Porque foi emoção. Mas de onde? Você nem pensou, não. A amígdala detectou. Então isso vocês, antes de acontecer, a amígdala já detectou as disfunções, o sono. A pessoa está cochilando, mas ele vai detectar na hora que ele deita que o sono foi embora. É questão de milissegundos. As disfunções na relação afetivo-sexual, dos problemas que existem, dramáticos para os homens. Está ligado a quê? A essa questão da amígdala. De detectar o medo, mas eu não estava pensando em nada. Mas você sentiu. A amígdala já registrou que aquilo é perigoso para ela. E aí vem uma reatividade. Tremendo sofrimento na vida dos homens. Tremendo sofrimento. Seja de qualquer natureza, a gente tem que entender que esse registro da amígdala te prepara para lutar ou fugir. É o medo. Foi isso que Jesus sentiu no jardim do Getsêmani, quando ele percebe que ele iria sofrer. O que ele tem lá? Ele começa a suar sangue, hematidrose, coisa rara na medicina. Desespero, as pupilas dele se abrem, a sudorese é profunda, ele molha o cabelo, o pé e a mão dele ficam gelados. E ele implora, Deus meu, afaste de mim esse cálice. Vim para essa hora, mas salve-me, não quero mais.
E o que acontece? Um anjo veio e conversou com Jesus. Está lá, Pedro, Tiago e João fez. A conversa ninguém sabe, só escutou a seguinte frase. Jesus falou: então as coisas não são do jeito que eu quero? E o anjo disse: não. Ele olhou para o céu e falou: então é do jeito que meu pai quer, eu aceito. Assim é a nossa história ao enterrar um filho. Assim é a nossa história a perder a pessoa mais amada. Assim é a nossa história em detectar uma doença grave. São os nossos grandes dramas, são os dramas de Jesus. Por que Jesus é tão especial? Porque ele vivenciou na carne. Por que eu sou um palestrante especial? Para minha oratória, meu jeito de ser, tá legal, mas eu já vivenciei. E eu trago isso para vocês. Algumas pessoas me chamam atenção. Você não pode levar para lá a sua vida pessoal. Eu tenho que fazer o quê? Vocês têm que entender que é possível passar por isso tudo e sobreviver. Não existe o caminho das pedras. Todos nós vamos trilhar. Todo espírito é obrigado a talhar sua própria glória. Não adianta. O que veio para você vai ter que passar. Seja você extremamente bom. Somente a reencarnação. Somente a reencarnação pode provar de onde que você veio, para onde você vai, o que você está fazendo nesse planeta e justificar todas as anomalias e as aparentes injustiças que ocorram nesse mundo. Livro dos Espíritos, capítulo 4, item 17. A criança nasceu cega, é de família humilde, pobre. É injusto? É injusto. Mas ele não é injustiçado. Quando eu tive depressão, eu falava com a Mônica, de que adiantou minhas palestras, o meu sacrifício, o meu empenho na doutrina, se me encontro desse jeito? Isso é injusto comigo. É injusto? É. Mas eu não sou injustiçado. Fiz por onde me abandonei. Tive raiva da situação que eu estava vivendo. Guarde isso para você. Não fica com raiva do que você está vivendo. E não compara a sua vida com os outros. Não vê o outro feliz você. Não. E não fica com raiva. Se ficar com raiva, hoje eu vivo a mesma situação. Aí eu sou. Não, eu quero hoje mesmo discutir. Nossa, meu pai foi discussão danada. Mas não tem raiva. Não tem raiva, não tem ódio. Não tem, oh meu Deus. Não. Segue o jogo. Vamos jogar. Segue o jogo. É o jogo da vida. Tá? Vai passar dificuldade. Não tem fórmula para você ficar anestesiado. Como diz Joana de Anjos, não existe fórmula para você passar incólume pela vida. As coisas vão te acontecer. Vão te acontecer. O que você tem que passar, você vai passar. E todos nós vamos morrer. Graças a Deus. Então, vocês entenderam como que é o sequestro da amígdala? Entendeu o porquê que vem o sentimento? Não precisa ir para o pensamento. Basta você sentir para ter crise de pânico. Você pode ter crise de pânico no supermercado escolhendo shampoo, igual a paciente ontem falou: doutor, mas eu estava vendo qual shampoo que é melhor. De repente, aquela crise, eu larguei o carrinho, larguei tudo e saí correndo. Eu falei: pois é, se você fizesse o seguinte, minha irmã, vamos lá, o Rivotril não estava com você? Não, então vamos na respiração. Inspira profundamente. 1, 2, 3. Segura. 1, 2, 3. Solta. 1, 2, 3. Vazio. Inspira. 1, 2, 3. Segura. Com os pulmões cheios de ar. Expira. Pronto. Desarma o processo. Você ativa a sua fase colinérgica, que é isso que eu vou mostrar para vocês aqui. Ó. Então está aqui uma pessoa numa crise de raiva, que é isso que você não pode ter o tempo todo, senão você vai entrar em depressão, pânico, suicídio, né? E isso que acontece quando a gente fica. Então nós temos aqui no nosso catálogo, naquele cérebro lá do meio, que é dos animais, o límbico, né? Aqui só fica o quê? O jacaré. Ó. O jacaré, a cobra aqui já tem o quê?
já tem sentimento. Em cima tem o quê? O córtex frontal. Então você tem aqui no hipotálamo, uma área que pesa 4 gramas, uma parte azul que te sossega, é parasimpático. E você tem o posterior, uma parte vermelha que te alerta, que é o simpático. Eles precisam estar em equilíbrio. Quando você faz esse jogo da respiração, você ativa a parte o quê? Azul. E com isso você faz o contrário do que ele está aqui. Ele aqui está com a pupila dilatada, ele está pálido, o intestino não tem circulação, está tudo parado. Eu estou fazendo essa palestra que eu não tenho fome nenhuma. Daqui a pouco, com um pratão dessa altura. É porque agora eu estou sobre a estimulação aqui adrenérgica. Então, mão fria, pé frio, pupila dilatada, um pouco de palidez e a vontade de sair daqui e parar com essa palestra. Porque eu estou com medo. Mas eu tenho que vencer. Agora, como eu já joguei isso, já aprendi, eu sei que isso vai passar. Então, eu me seguro. Você quer ver? Olha uma experiência, a vida como ela é. Olha que legal uma experiência, você vê que eu estou falando a verdade. Amigo, você que está aqui, com essa bondade infinita sua, gravando a minha palestra, o sinal está muito bonito na palestra. Vê aqui a minha mão. Você vai me falar se a minha mão está morninha, quentinha ou fria? Não, está fria. Está fria. Ela está sequinha ou está um pouco molhada? Úmida. O que eu falei para vocês? Então as mãos esfriam. Por quê? Eu estou na emergência, eu tenho que sair correndo aqui. Então pé frio, mão fria, sem fome, pupila dilatada, né? E respiração entrecortada. De vez em quando falha, por causa da adrenalina. Aí eu tenho que dosar. Quando faz aquele recurso, a gente melhora. Então, isso aí é que você vê. Quando a pessoa fica sobressaltada com a ativação do sistema nervoso autônomo da sua parte simpática, ele fica predisposto a ter várias doenças. Porque essa ativação também é o quê? Imunossupressora. Você começou a ficar com muita gripe, sinusite, cistite, otite, e você vai tomando antibiótico, não sei o quê. Né? Isso é apenas a localização. As nossas doenças se originam na nossa mente. É a psiconeuroimunologia, não tem nada de doutrinas, não é. Isso é medicina. A ativação constante, que guarda uma coisa para vocês. O câncer, muitas das vezes, é uma depressão contida. Guarda isso para vocês. É uma contrariedade persistente que ficou. Esse sistema aqui não pode ficar ativado direto. Quando você dorme, qual a estimulação que tem? Azul ou vermelho? Qual que é o sossego? Não é azul? Lembre-se que vermelho é agitação. Perdão. Não tive a intenção. Mas o vermelho te agita. O azul te sossega. Tá certo? Então você tem que guardar isso. Irmão, não fica vindo assim, senão eu fico achando que eu falei uma bobagem. Não é, gente. É igual outro dia o pastor Cláudio Duarte falou sobre os 2 ladrões, que o ladrão bom era da direita. Nossa, tem um problema tremendo. Ele, não, pelo amor de Deus, não é isso. Né? E o Cláudio é mais engraçado que eu. Então, aqui, Missionários da Luz. É outro livro. Né? E aqui ele fala exatamente o quê? Se você tem uma mente que ela fica encarcerada nos problemas, você abre as suas brechas e o seu pensamento, ele fica vulnerável, principalmente com o seu cônjuge, com quem você convive, com seus familiares, isso cria uma psicosfera que favorece a ativação daquele sistema adrenérgico e isso mina as suas forças. Foi isso que aconteceu comigo. Isso não falha com todo mundo. Como que aconteceu? Como que eu caí na depressão? É porque eu fiquei ativado o tempo todo com adrenalina. Eu fiquei o tempo todo naquele cérebro intermediário ou de baixo. Eu não fui para cima. Toda doença é precedida por isso, meus amigos. Toda. Então, as projeções mentais e a pergunta de energia psíquica são mais determinantes da saúde física e psicológica do que os alimentos que ingerimos. Não adianta você malhar o dia inteiro, só come não sei o que, e é envenenado. Não adianta. O que faz adoecer
é o envenenamento do sistema ativador reticular ascendente ligado. Quando o seu simpático você dorme pouco, está sempre estressado, sempre ligado. É isso que abre as brechas para a sua doença. Então, no livro Missionários da Luz, Discussões Acaloradas no Lar, mostra exatamente isso. Uma mulher na discussão com o marido, ela um pouco despreparada, com autoestima baixa, que ela trazia das crenças nucleares desde tenridade, de desvalor, desamparo ou desamor, ele começou a falar tudo para ela, que ela era feia, horrorosa, que ela não prestava para nada. Imediatamente a raiva subiu nela. Apareceu uma nuvem escura na área do pré-córdico e ela veio a infartar. Ah, doutor, isso é coisa de livre espírita. Não! Na década de 80, eu estava fazendo o meu estágio lá na parte das coronárias e uma mulher bonita, por sinal, foi internada com infarto agudo do miocárdio, identificado por enzimas elétricos e tudo mais. Foi feito o cateterismo dela. As artérias eram pérvias. Não existia obstrução vascular. Foi a contínua liberação da adrenalina em cima das artérias coronárias. Fechou a coronária e ela infartou. E a gente ficou perguntando, não, mas uma mulher tão linda dessa, no outro dia chega o marido dela para fazer a visita. Todo mundo entendeu. Ele entrou, mas a gente fala, nossa, por que ele não usa ferradura, né? Porque ele já entrou e já brigou com a enfermeira. E chegou para ela e falou, você fica aí, tive que parar de trabalhar, não sei o quê. Não tem, sai dessa cama aí, vamos fazer uma coisa. Tem que, pensando o quê? E a gente falou, nossa. E aí um professor meu olhou, comentários à parte, olhou e falou assim, nossa, como é que tem gente que não dá valor, né? Se tivesse uma mulher dessa, levar ela para Paris toda semana. Então, quer dizer, não sabe valorizar o que possui. A música da Marina diz, você me fez fácil demais, mas não me parece capaz de cuidar do que possui. Interessante as colocações do nosso, não é nada minha, tudo veio falar. Então pronto, e fechando a palestra, vamos fechar com Jesus, porque qual que é então de tudo que eu falei para vocês, são várias receitas de bolo, não. Ele foi indagado sobre como que havia de vir o reino de Deus, que é isso tudo que nós queremos. Como é que eu faço então? O reino de Deus é daqui no centro espírita, na igreja Batista, o senhor andava com o que na São Sebastião, onde eu também faço palestra, que eu me defino como católico espírita. Aonde que está? Não. O reino de Deus não vem com aparência visível. Lembre do seu esforço próprio, da sua vontade de vencer as suas más inclinações, de melhorar os seus desejos, porque o reino de Deus está dentro de vós. Lucas 17, 21. Esse aí foi Jesus que falou. Fique com Deus e muito obrigado pela presença. É a sua.